meu nome é Gleide da Hora. Meu nome é Gislane da Hora. E bem-vindos ao Da Hora ao Quadrado. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo de entrevista. O primeiro a gente entrevistou a senhora Josi. E hoje nós vamos entrevistar a filha de Isabel Santos Oliveira. Ela que é pós-graduada em Orientação Educacional e Supervisão pela Universidade da UFBA. Graduada em Pedagogia, pós-graduada pela UNEB de Salvador em Metodologia do Ensino da Pesquisa. Ela que escreveu o hino da cidade, né, de Aporá. Informações básicas de Aporá. Ao Lusco-Fusco. E Aporá Rumo a Canudos. Estamos falando da professora Selma Oliveira Mendonça. Vamos começar falando sobre a sua infância. A senhora não nasceu aqui em Aporá? Na verdade, eu não nasci aqui porque na época meus pais, que são daqui, mas não moravam aqui, moravam em Salvador, porque trabalhavam por lá, né? Meu pai Cizinho e Dona Isabel, apelidada é Dona de Deus. Meus avós aqui também, né? Dona Marinha, tia Neném, tia Menininha, eu sou dessa família aí, de Dona Francisca, de Margarida, desse pessoal. A senhora morou em Salvador até que idade? Tem a vida toda, porque eu não estudei aqui em Salvador, né? Desde minha infância eu fui interna no Colégio Coração de Jesus, de idade mais ou menos de 8 anos até 13 anos. Depois saí, naquela época fazia admissão, eu fiz para um colégio bem puxado, que foi o Colégio das Mercês. Ganhei uma bolsa para estudar no colégio, era um colégio de classe média alta, né? Mamãe não podia pagar, mas eu entrei como bolsista. Como vocês hoje entram pelo Enem, né? Uhum. Entrei mais ou menos assim na época. Então, no caso, foram seus vínculos familiares que trouxeram a senhora para cá? Todos os vínculos, porque na verdade quando meu pai se aposentou, aí trouxe a família para cá. Eu tinha meses de idade. E aqui, ele morou aqui pertinho, nessa casa vizinha aí, que hoje é de Maria Cosme, foi dele. Mas se aposentou para morrer, porque logo faleceu, aí mamãe teve que ir para Salvador fazer curso de enfermagem, para trabalhar como enfermeira. E nós ficamos aqui um período, né? Somos cinco irmãos, éramos 5, né? E vó, tia Menininha, tomava conta da gente aqui em Aporá. Mas quando chegava a idade da gente estudar, levavam a gente para Salvador, a mãe vinha buscar. E na verdade minhas férias todas eu passava aqui. Eu e Cizinaldo, né? A gente passava aqui a gente tocava violão, brincava. Um paraíso terrestre pra gente aqui, né? E em Salvador era mais para estudar. Quer dizer, quem lê ao Lusco-Fusco embarca um pouquinho nessa infância da senhora, né? Em tudo, porque nossa história de vida foi mais aqui, né? Nos relacionamentos, nos lugares onde a gente passeava, né? Naquela época, os passeios daqui era fazenda papagaio, era tanque de água branca, que era um local histórico, pitoresco, quando as mulheres iam lavar, era como se fosse nossa Baeté, né? E hoje, infelizmente, se encontra ainda desprezado, né? E é um descaso, porque os aporaenses devem lutar por isso. É uma herança, é como se fosse um patrimônio, aliás, um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade. E a gente tem que lutar por isso, continua desprezado. Nós já fizemos uns 4 ou 5 projetos, né? Junto com a comunidade. E as pessoas, infelizmente, não se deram conta da riqueza que é esse tanque para a gente, não só na história, mas também como fonte de lazer. Hoje seria a nossa piscina natural, né? As plantas nativas que lá existem ou não existem, a gente tinha que replantar e fazer um espaço de mata, né? De nossa floresta nativa aqui, né? Hoje se fala tanto na ecologia e tudo que está sendo destruído, então está sendo destruído o nosso tanque de água branca. Já tem gente cercando. Não era só o tanque da água branca, o anexo
era um lugar onde abastecia de água doce para quê? Para a população toda. Os meninos iam vendendo água nos barris, né? Tinha os jegues e os barris do lado, né? Aí a avó cansou de comprar. Quando eu vinha de férias, a gente bebia essa água, não tinha água encanada ainda aqui. E hoje se encontra assim como se fosse uma poça d'água, um lugar onde ninguém está ligando. Mas a gente não vai deixar isso para trás, nem dizer que está bom. A gente tem que gritar e dizer que está errado, que eles façam. É um patrimônio nosso, a gente tem que lutar por ele, né? É da coletividade, não é de ninguém, é nosso. Tinha escritura e tudo, anexa a todos esses projetos que foram feitos, né? Com lista de não sei quantas assinaturas da comunidade, mas nem isso fez com que as pessoas, todas as lideranças aí de prefeitos e tudo, e prefeitas, não fizeram nada. Quando a senhora começou suas pesquisas, foi só por curiosidade ou já pretendia escrever os livros? Não, na verdade, eu sempre gostei de escrever, tive até prêmio lá na Mercedes, né? E não era nem da televisão Globo, era da Rádio Globo, que já era um prenúncio da Globo, em redação. Ganhei lá no Colégio das Mercedes, né? Eu tinha até esse, como é que se diz, esse diploma. Mas eu passei a escrever porque com a fundação do 2º grau, eu fui responsável pela fundação do 2º grau, a gente tinha português e literatura. Eu já ensinava uma porção de coisas, porque a carência de professor para ensinar no 2º grau era muito grande. Então eu vivia em sala de aula, eu não sentava no trono de diretora para ficar mandando. Muito pelo contrário, né? Era com os professores que já tinham aqui, não é? Leida, professora Rita, professora Celeste, do de São Paulo, e outros professores aí complementados pela prefeitura, né? E eu fiquei com português e literatura como disciplina assim mais fundamental, né? Só que literatura depende da gente estudar um pouquinho. Aí eu passei para Roserânia, minha sobrinha. Ela me entregou logo na outra semana. Ah, não dá certo, eu não sei ensinar, né? Eu fiquei com português e literatura. Porque, na verdade, eu viajava muito para dar esse colégio de 2º grau, autorizado em 1 ano. E isso é muito difícil. Eu tive que viajar muito para Salvador, me preocupar muito. E quando chegava aqui era sala de aula, tudo. E nisso, quando o Roserânia me entregou literatura, eu pensei assim, nossa, nós não temos história da gente de nada, porque nós vamos estudar a literatura dos outros lugares, né? Aí foi isso, né? Por carência mesmo. Aí eu coloquei meus alunos, né? Fiz umas entrevistas baseadas nas coisas daqui, na origem daqui, na história, nos costumes. E os alunos do 2º grau pesquisando os idosos, né? Até no Cumbi eu fui com o Interrogante de moto para entrevistar seu Apolônio, que disse que era uma riqueza de conhecimento sobre aqui, né? Sobre Aporá. E os alunos também pesquisaram. Mas quem coordenou na época esse trabalho todo nos alunos foi eu, arrumei um tempinho e fiz. E os próprios alunos disseram, não, a gente podia registrar isso, fazer um livro. Valdir de Zé Grosso, né? Era um dos principais, e a turma achou que devia ser assim. Nós levamos os idosos para a sala de aula. O senhor falou isso na entrevista de Maria Barreto? Falei, Maria Barreto acho que entrevistou o seu Acilino, entrevista muito boa. E nisso nós levamos para Salvador, né? Na gráfica ali junto da Piedade, da Igreja da Piedade. E saiu esse livro, Informações Básicas sobre Aporá. Então foi uma riqueza de conhecimento, de literatura, junto com os alunos. Nós não fizemos livros para a gente vender em livrarias de Salvador nem lugar nenhum. Era a necessidade que a gente tinha de fazer isso. Então, no caso, foi o estar em sala de aula e estar com os alunos que motivou a senhora? Na sala de aula, estar com os alunos, e a responsabilidade
da gente fazer um trabalho histórico que ficasse para as outras gerações também, né? E os alunos aplaudiram, gostaram. Esse livro foi lançado na Câmara aqui, na Câmara Municipal de Aporá, em 1984 ou 85. Foi 84 ou 85. Na década de 80. E foi muito bem sucedido, né? E que está até hoje, né? Com informações. Que a gente não sabia nada aqui. Eu digo, meu Deus, eu me considero daqui. Eu não fiz nascer, mas isso aqui é nosso berço. E a gente não sabe nada, porque estamos nesse berço, por quem comprou o berço pra gente, essa coisa toda, a gente tinha que futucar isso pra gente saber as coisas direito. E hoje a gente sabe muita coisa sobre isso. E a pesquisa continua. Não são esses 3 livros que dá ponto final na história de Aporá, é para prosseguir, como vocês estão fazendo aí, né? E que a história continua, porque se a gente não pesquisa, a gente para no tempo e no espaço. Tem que continuar pesquisando, né? Para a gente ir debatendo, vivendo realmente as coisas como se enquadrarem como foram, né? Era isso que eu ia comentar, né? Que se a gente não continuar cutucando, a gente continuar buscando a história, a gente vai acabar se perdendo, né? Porque se as gerações futuras, a geração de hoje tem que continuar pesquisando para a geração futura ter a informação, para que a gente possa sempre estar. A minha geração está pesquisando, a geração de Gleice, que é a que vai ficar, né? Pesquisar também, para que a gente continue. Quase que todos além, quase que todos além, né? Nesse também Aporá Rumo a Canudos, tem muita gente que fez entrevista, que participou da entrevista que não existe mais, né? Então, a verdade deles está ali. Eu fiz questão de deixá-los na própria entrevista deles, para que as pessoas vejam a veracidade, né, do que eles falaram. Né? E o que mais te fascina na história de Aporá? Assim, tem alguma coisa que a senhora destaque, que mais te fascina, um resumo assim da história, o que mais te fascina? Olha, eu acho que a história de Aporá, ela brilha em todos os seus lados, né? Esse mesmo de informações básicas sobre Aporá, eram os costumes, as coisas antigas, baseado mais assim na origem de Aporá, como surgiu Aporá. E daí vem costumes também, tudo que nós podemos colocar, nós colocamos. Não com muitas páginas, porque as gráficas cobram muito, né? É por página. Nós fizemos aqui, pedimos ao povo, assim, para dar algum dinheirinho para a gente lançar essas informações básicas, mas uns davam tão pouquinho. Nessa época eu tinha uns R$500 no Bradesco, era Bradesco, eu tirei para inteirar. Aí uma das professoras, a professora Carminha Cardial, ela disse, não é possível, esse trabalho é um trabalho cultural para o município, eu vou falar com o prefeito, que na época era seu Agenor. Aí ela falou com o seu Agenor disse, eu dou a metade, se ela já tem a metade, eu dou a outra metade. Aí ele inteirou com a outra metade, né? E nisso nós lançamos o livro, né? Agora o que me fascina mesmo é Aporá Rumo a Canudos. Era uma família daqui, né, que debandou para Canudos, atrás de Antônio Conselheiro, porque lá existia Rio de Leite e Rebanceira de Cuscuz. Mas lá existia o que? Uma valorização das nossas famílias, do povo pobre. Naquela época quem era pobre era desprezado, ninguém ligava pra gente não, né? Era o que? Era o coronel siciliano na época, da família Bacelar, coronel Francilino, aquele povo. Quem era pobre passava fome, passava sede e tudo. E o único que veio levantar a cabeça dos aporaenses na época foi Antônio Conselheiro, né? Veio, não, vamos que lá. A gente vai plantar, a gente vai dividir, colher, né, aquilo que nós plantamos. Ninguém vai morrer de fome. Aí foram, né, Canudos, a margem do rio Vaza Barris ali, tinha água à vontade, né? Já era uma medida de subsistência muito grande, né?
E foram para lá, muita gente daqui, muita gente. Infelizmente, Canudos, pela politicagem da época, eles destruíram Canudos. É uma história universalmente conhecida. Por isso que deve mexer muito com a gente não tem que deixar isso para trás, não. E tem muita gente daqui, cujas famílias antigas foram para Canudos. Né? Tem algumas que a gente cita aí no livro, e a família Xavier de Carvalho, que é a família de Márcio Xavier. Eles ainda são parentes da minha família, de minha avó, tudo. E tia Josefa, que foi para Canudos, José Xavier de Carvalho, eu chamava de tia, era prima carnal de minha avó. E por aí, né? Isso me inquietou muito. Na UNEB, minha monografia na UNEB, eles disseram, alguma coisa que lhe inquiete, que você tenha vontade de pesquisar. Já sei, era isso, para saber, porque tia Josefa era muito pé no chão, era durona, aquele jeito assim, e fui para Canudos. Porque, Canudos era uma aventura muito grande, né? Daqui que eles chegassem em Canudos, né? Tinha gente que vendia as roças para poder ir para Canudos, sobreviver por lá. É isso, mas o Lusco Fusco tem muita coisa, tem lendas, né? Eu via minha avó contar, meus tios contar, meus vizinhos contar e contava a mesma história que não. Isso um dia a gente vai ter que fazer alguma coisa com essas lendas, né? Os ditos populares também, né? Como tinha um dito popular aqui que dizia, quem não herda e não rouba, nunca sai da merda. Mas isso é muito feio, né? A gente não pode roubar para enricar. Mas tinha esse dito popular aqui que a gente vem trabalhando até hoje, né? Ou seja, a justiça social é as pessoas serem transparentes e fiéis umas às outras, né? É isso que a Bíblia também clama e que Jesus veio ao mundo, mas por um mundo justo, um mundo transparente, um mundo unido, né? Um mundo melhor, né? Eu acho que a justiça foi o ponto-chave. Porque com justiça não tinha ninguém pobre, se realmente a justiça fosse aplicada, né? Todo mundo era mais ou menos economicamente, né, abastecido da mesma forma, né? Mas não é porque a justiça social ainda, a desigualdade social em nosso país é terrível, né? E tem outros países piores ainda, né? O nosso não é primeiro mundo, mas vamos ver se um dia, pelo menos, vai ser um país cristão, né? Cristão de verdade. Para começar a escrever, já deu para perceber que os valores eram algumas das barreiras. E quais eram as outras barreiras que dificultavam? Dificultavam aqui? Olha, várias. Quando eu vim trabalhar aqui em Aporá, na década de 70, não tinha mais professores do Estado aqui. Não tinha. E uma das coisas que eu queria fazer era ficar aqui. Mas mamãe já tinha acertado para eu trabalhar no Colégio das Mercês, né? Eu já tinha até assinado lá. Aí meu tio, senhor Perna, que foi um dos prefeitos, trabalhou muito por Aporá, né? Junto a Juvenal Rocha, que era encantado por Aporá, era casado com Dona Terezinha, filha daqui de Aporá, tia até do meu marido. E eles fizeram muita coisa. Essa prefeitura da Ilha Aporá foi construída na época de meu tio senhor Perna, né? E o que é mais que eu ia dizer? Então, eu optei para ficar aqui. Mamãe disse, quando o tio senhor foi falar com ela, ô, dona Didi, dona Isabel, não leve Selma para Salvador não, aqui está sendo professora do Estado. Deixa ela aqui. Aí mamãe, era tio dela, né? E ela respeitava muito. Não, meu tio, vai depender dela. Ele disse, o quê, mamãe, vai depender de mim? Meu tio, eu quero, viu? Juvenal Rocha, eu quero. A sopa no mel, porque eu gostava daqui sempre, gostei muito daqui de Aporá, minhas férias inteiras aqui. Ficava tocando violão, mas Dona Zita, Lucinéia, conhece a Lucinéia? Minha prima também e minha irmã. Zélia, eu tocava teclado na igreja, eu, novinha, com 12 anos, eu já tocava teclado. Estudei música, né? Piano também. E foi assim, uma das coisas que precisava era professor, não tinha na época. As professoras Josefa e Marieni já tinham se aposentado e voltado para Sergipe, né? E aqui, aí eu fiquei com 2 séries, 4º e 5º ano primário, né? Tanto que a professora Rita
conhecida por vocês, né, por todo mundo, foi minha aluna, essa turma aí de Rita, Roberto, Luiz aí da Topic, Luiz, Edivar, Maria José de Seu Coló, Zita, né? Zita da igreja ali, um monte de pessoas aqui. Porque 2 séries, 4º e 5º ano, os meninos já estavam grandes, né? Como hoje, né? E o pessoal com 14 anos já está terminando a 8ª série, mas antigamente não. Quantos alunos com 14, 15, 16 anos? Eu tinha alunos até na minha idade, porque eu ensinava de noite também. Ensinava à noite porque eu queria um método lá que Frei Paulo arrumou e eu tirava um tempinho, 1 hora da minha vida à noite para alfabetizar. Tanto que eu tenho gente que diz, eu lhe conheço, só me ensinou a escrever o nome. Era tão gratificante, era né? um curso de 1 mês, era um curso de 1 mês só, olha só. E ainda dava tempo eu namorar. Delvan foi meu primeiro namorado, né? Com 15 anos de idade. E pronto, e depois eu voltava para Salvador, ver mamãe, assim, né? E esse tempo que eu fiquei por aqui, nunca fiquei direto aqui. Então, quando chegaram outras professoras, aí eu resolvi também fazer vestibular na UFBA, né? Vestibular. E assim, quando eu casei, eu morava em Salvador, né? Então eu morava aqui, não deu para ele morar lá, mas ele ia de 15 em 15, de mês em mês. Aí quando meu filho nasceu, eu tive que vir para aqui, que eu não achei que ele tomasse conta dele, né? Eu trabalhava de dia e de noite, ensinava no Anísio Teixeira à noite. E trabalhava na Coelba, como auxiliar administrativo de dia. Mas aí eu deixei, né? A Coelba pagava muito bem na época, muito bem. Mas a gente tem que escolher aquilo que é melhor para o todo, para a família, né? Fiquei aqui em Aporá contando essas histórias para vocês. Aqui está dizendo, professora lança livro de Aporá no Pelourinho. Informações básicas sobre Aporá. E ela está contando que a capa, as ilustrações foram os alunos que fizeram. O segundo, ao Lusco Fusco. E Aporá rumo a Canudos. E os antigos falavam muito, né? Olha, vamos prender os animais, que lá se vem o lusco-fusco. Era o quê? A boquinha da noite, já o dia, entregando a noite para as estrelas tomarem conta. Era assim, a passagem do dia para a noite, ao lusco-fusco. E o Rafael mesmo, conversando com ele, eu não sabia ainda que título eu ia dar para esse livro, né? Eu sabia que tinha pesquisado sobre as linguagens regionais também, registrado muitas da fala do nosso povo. Só que tio Rafael falou comigo, não vá agora não, Bela, ele me chamava de Bela, né? Eu digo, não tio, eu vou que já tá tarde. Ele, oi, ainda não chegou o Lusco Fusco. Eu digo, tio, esse vai ser o nome do livro que eu quero. Então, o Lusco Fusco que ele queria dizer era a boquinha da noite, né? Eu nunca pensei em fazer um livro cheio de páginas e de palavras difíceis. Não, meu objetivo não é esse. O objetivo foi que realmente as pessoas, as mais simples, as menos alfabetizadas, que pudessem ler e dizer, não, isso aqui é meu, eu me identifico com isso que está escrito. Entendeu? O objetivo maior foi esse. Por quê? Porque elas não tinham condições. Tinha pessoas que... O nível de analfabetismo naquela época era muito grande, Quem estudava? As pessoas do centro aqui. Quem estava na roça, às vezes não estudava, porque os pais não deixavam, né? Fazendeiros mesmo. As filhas, principalmente, não deixavam vir para o centro, né? Não queria que aprendesse para não namorar, não fazer carta para o namorado. Tinha isso tudo, pouca gente sabia ler. Tia Josefa Xavier de Carvalho era analfabeta. E
aquele povo todo que foi para Canudos, quase todos analfabetos. Por isso que eles não pensaram muito o que iam fazer lá, pensaram na sobrevivência, né? Já a minha avó era alfabetizada, né? E era dessa família de Dona Francisca, de tia Josefa. Era prima também do meu pai, prima carnal do meu pai. Veja que coisa. Então meu pai já era meu pai e meu primo. Mamãe, minha prima também. E assim, o pessoal casava muito assim, primos com primos. Mas eu não acredito que eles lessem muito, não. Mesmo porque não tinha um jornal aqui, não tinha nada, só rádio. Escutava o rádio. E a maioria era analfabeta. Principalmente o pessoal das zonas mais afastadas, né? Como hoje. Hoje o nível de alfabetizados aumentou muito, né? E se eles fossem pessoas que lessem, talvez se eu fosse fazer o livro agora, eu já fizesse bem diferente. Ou talvez não, tem tanta coisa aí pra gente ser pesquisada ainda, né? Muita coisa aí pra gente pesquisar e fazer, né? Porque as pessoas não estão se ligando muito, não. Eu acho até que a mídia descaracteriza e afasta muito as pessoas de sua própria história. Tem gente que deixa de valorizar a sua história aqui e valorizar a história lá da mídia, da Globo, de outros cantos. Outra coisa que a gente peca muito é buscar a história da cidade só em agosto. Não é verdade? Tá se aproximando o aniversário da cidade, aí vamos falar sobre Aporá. A história, nossa, todo dia a gente faz história, né? Estamos fazendo história aqui, né? Que beleza. Aporá com certeza. Tem uma riqueza de história, de cultura. E se a gente for conversar sobre tudo, nós vamos ficar aqui o dia todo. Então, professora, queremos agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite. O intuito desse vídeo era conhecer um pouquinho da professora Selma como pessoa. Ai, que bom. Que a gente lê a história tá aqui, ó. Pega aí. A história está aqui, certo? Nós queríamos conhecer um pouquinho da pessoa por trás da história. Ai, que bom. Muito obrigada. Conhecer vocês mais de perto, eu já conhecia também, mas não conhecia assim, né? De tão pertinho e parabéns também pela sabedoria de vocês, de estarem buscando, né? Que isso me encanta muito. Fico muito triste quando eu vejo as pessoas só procurarem saber da história de Aporá na época do aniversário da cidade, né? No mês de agosto, 14, aí já vem 10, 11, 12. E vocês não, estão fazendo um trabalho bonito aí, continuem com a pesquisa, que Deus abençoe. Mas os antigos sabem dizer muita coisa. Não. Porque a gente ainda tem muita coisa para fazer. Conversar, mas o tempo é curto. E então, vocês voltem aqui, viu? De novo. Muito obrigada. De nada. Valeu, Deus abençoe, viu? Gislane, uma de vocês. Continue precisando de mim, estou aqui, viu? Pra gente continuar.